Boa noite, sejam bem-vindos ao estudo sistematizado da doutrina espírita, uma obra basilar, a raiz do conteúdo doutrinário que nós tanto precisamos, estamos encontrando nesta obra. Estamos no primeiro livro e temos visto grandes revelações. Algumas nós já conhecíamos, mas com certeza muita novidade nós temos recebido com as informações, com as orientações destes escritos nesta obra maravilhosa. E então, aqui estamos, nos preparando, procurando sintonizar com as esferas superiores. Por isso, convidamos a todos para a nossa elevação de pensamentos e sentimentos e vamos fazer uma prece. Senhor Jesus, aqui estamos confiantes nas lições que irão trazer luz, conhecimento e equilíbrio nas nossas atividades diárias, especialmente no movimento espírita, nas nossas casas de orações. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença, pela companhia desses amigos espirituais, te pedindo luz e discernimento para o nosso conhecimento e que nós possamos ser instrumentos nas mãos da espiritualidade maior com tudo o que nós temos aprendido nestas lições. Obrigado, Senhor. Assim seja. Nós daremos continuidade aos estudos, mas vamos relembrar o que nós vimos na última reunião, no último estudo. Vimos sobre a missão que Allan Kardec teve em relação à doutrina espírita. Allan Kardec, tinha recebido várias comunicações que ele seria o missionário-chefe para trazer a codificação da doutrina espírita. E então, ele, demonstrando toda a sua humildade e modéstia, não se achava na altura de uma missão tão importante. Missão que é de trazer a luz a toda a humanidade, revelando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua pureza. E então, em oportunidade que teve de consultar o Espírito da Verdade, em uma comunicação mediúnica, ele fez a pergunta ao Espírito Verdade, o que ele pensava, o que o Espírito pensava dessa afirmação
que ele seria o missionário-chefe. E diante da confirmação de que era realmente a verdade, que ele seria de fato, como foi, o missionário-chefe desta doutrina de luz, ele então, com muita dificuldade, aceitou, mas pediu o auxílio das esferas superiores para que ele pudesse se manter firme nesta missão, nesta tarefa árdua. E ele então, 10 anos depois, trouxe essa nota que foi escrita. E nós vamos reler só para nós lembrarmos a importância desse diálogo que ele teve com o Espírito da Verdade. Lembrando que nós, na nossa concepção, entendemos que o Espírito da Verdade representa a falange de espíritos de luz que Jesus designou para auxiliar Allan Kardec em trazer a revelação da doutrina espírita. Muitas pessoas consideram que o Espírito da Verdade seja o próprio Cristo. Nós respeitamos a opinião de todos, não é? Podemos até entender que em algumas situações Cristo possa ter intuído diretamente, porque com a envergadura moral que Allan Kardec tem, com certeza ele estava bem apto a receber a inspiração e o pensamento do Cristo. Não é isso? Essa é a nossa visão diante desta consideração. Mas vamos então à nota que Allan Kardec deixou. Escrevo esta nota a 1º de janeiro... Só um minutinho, gente. Me perdoa. Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisionomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos, que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude,
tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfação experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa, com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de verdade, que, sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava a minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Maravilha, né, gente? Extraordinárias essas revelações. E então são situações que nós nem sempre ficamos informados, nem sempre nós tomamos conhecimento. Por isso nós fazemos questão de passar novamente, e muitos também que não tiveram oportunidade de estudar nas últimas apresentações, hoje têm condições, né? E agora nós vamos dar sequência sobre como surgiu o nome Allan Kardec. Quando da publicação de O Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema: como assinar o trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivaio, segundo se depreende das palavras do biógrafo. No momento de publicá-lo, diz H. Salce, na obra Biographie de Allan Kardec, 4ª edição, página 32. Palavras de Salce. O autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico em virtude dos trabalhos anteriores e podendo originar confusão, que talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento.
ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, nome que, segundo lhe revelara o guia, Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druitas, nas Gálias, hoje a França. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, desse ponto surgiu o nome Allan Kardec. Então, é um pseudônimo de uma personalidade que ele mesmo tinha vivido nessa época nas Gálias, hoje na França. Vamos ver a definição que nós temos sobre esta situação que ele viveu como druida. Era sacerdote dos gauleses e dos celtas. Não tinham templos, reuniam-se nos bosques e veneravam certas plantas, tais como o visco e o carvalho. Acreditavam na imortalidade da alma e na metempsicose, que é a transmigração da alma em corpos de animais. Sua filosofia é quase desconhecida, porque não a escreveram, confiando-a à memória de seus discípulos. E então daí surgiu o nome Allan Kardec, nesta encarnação que ele teve com esse nome na época dos druitas, nas Gálias, né? Que hoje é França. Agora nós vamos ver as obras. Só uma justificativa, se vocês me permitem voltar, porque nós estamos vendo aqui que ele teve que assumir um nome diferente, esse pseudônimo, justamente porque ele já era muito conhecido pelas obras que havia publicado em seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E nós vamos ver um pouco dessas obras. Olha aqui como nos estudos anteriores nós vimos, né? Além da obra de Rivail, publicou numerosos livros didáticos, como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Vinteuil e Thyssen. Zeus Vinteuil e Francisco Thyssen são autores também conhecidos aqui no Brasil por várias obras em relação à doutrina, especialmente a Allan Kardec. Destacaremos, dentre outras, as seguintes: Curso completo teórico e prático de aritmética, em 1845. Plano proposto para a melhoria da educação pública, em 1828. Gramática francesa clássica, em 1831. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Em 1831. Memória sobre a instrução pública, 1831. Manual dos exames para os títulos de capacidade, em 1846. Soluções dos exércitos e problemas, tratado completo de aritmética, em 1847. Projeto de reforma no tocante aos exames e aos educandários para meninas, em 1847. Catecismo gramatical da língua francesa, em 1848. Ditados normais dos exames, em 1849. Ditados da primeira e da segunda idade, em 1850.
Gramática Normal dos Exames, com Levi Álvares, em 1849. Curso de Cálculo Mental, em 1845, ou antes. Programa dos cursos usuais, Física, Química, Astronomia e Fisiologia, provavelmente em 1849. Muito interessante isso aí, para nós lembrarmos que ele já havia publicado em seu nome essas obras. E então, o que aconteceria se ele publicasse as obras da doutrina espírita em seu nome? Ele poderia conturbar a situação, não é? Ele então ficou receoso, como nós estamos vendo aí, muito embaraçado em resolver como assinaria, ou com um pseudônimo, sendo o seu nome muito conhecido no mundo científico, em virtude dos trabalhos anteriores, podendo originar confusão, talvez prejudicar o êxito da obra na doutrina espírita. Não é isso? Então, está aí para nós a justificativa, a sabedoria e a orientação que ele recebe dos espíritos de luz nesta situação. Agora vamos às obras doutrinárias. Obras espíritas. Além de O Livro dos Espíritos, saído a lume em 18 de abril de 1857, Allan Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destacam a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, O que é o Espiritismo, em julho de 1859, O Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865, A Gênese, 16 de janeiro de 1868. Estas obras, publicadas por Allan Kardec, da codificação doutrinária do Espiritismo. E após a sua desencarnação, foi publicado em 1890, em Paris, pelo senhor Pierre G. Lemarie, o livro Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador do Espiritismo. E então, vamos dar sequência. Não menos importante é a correspondência mediante a qual estabeleceu contato com escritores políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todas as condições e de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo às almas aflitas e torturadas as ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. E então, compreendemos, pela sua enorme capacidade, percepção, um visionário sem nenhuma dúvida, tinha essa correspondência, quer dizer, tinha contato com esses escritores, com pessoas de todas as classes sociais, pessoas que tinham conhecimento, os cientistas da época, os estudiosos, os eclesiásticos também, que influenciavam nas religiões, não é isso? E então, é um outro exemplo,
que Allan Kardec não fazia discriminação de religião nenhuma. Pelo contrário, fazia questão de manter um diálogo entre os representantes das religiões. Né? Era, no nosso dizer atual, um ecumênico, quer dizer, ele trabalhava com todas as religiões, respeitava a visão de todas, mas mantinha sempre a prioridade em trazer a verdade e os esclarecimentos das lições do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E então é importante nós vermos como ele tinha esta influência na sociedade, né? Especialmente em Paris, onde ele se projetou muito antes de codificar, de trazer os escritos da doutrina espírita. Né? E então vamos ver agora a atuação de Allan Kardec na codificação. É voz geral entre os estudiosos da doutrina espírita, no que diz respeito ao trabalho da codificação, que Kardec não foi simples compilador, tendo sua tarefa ido muito além da coleta de seleção do material, isto é, das mensagens recebidas do mundo espiritual sobre este assunto. Melhor dizendo, repetindo, sobre este assunto, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen fazem os seguintes comentários. Conquanto Kardec sempre repetisse o mérito da obra, cabia a todo... Desculpa, gente, vou reler. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todo aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas. E que perguntas! Sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários às respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos, a precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares de sua autoria, as observações e anotações, as paráfrases e conclusões sempre profundas e incisivas, e bem assim a sua notável introdução. Tudo atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Importância, né, que nós vemos aí, a atuação de Allan Kardec, né, no movimento espírita, sobretudo.
trazendo uma obra extraordinária para o nosso entendimento. E então vamos ver agora sobre a desencarnação de Allan Kardec. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar, ou que aguardavam oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos uma enfermidade do coração que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual pequena atividade material. Aí ele poderia se recuperar, né? Consagrado, porém, todo inteiro à obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes, à custas das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Acerca da luminosa existência do mestre leonês, escreve Irmão X, Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Gente, nós temos que fazer algumas reflexões depois de tantas informações, né? Isto é motivo para nós ficarmos cada vez mais preparados em buscar conhecimento, em aproveitar essas obras. O sacrifício que Allan Kardec teve para trazer até nós estes ensinamentos, essas obras que são para a eternidade, porque são as vozes dos céus, as vozes das esferas superiores, missionárias da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxeram através desta mente extraordinária, não é? E então, fica aí para a nossa reflexão, e sempre nós lembramos, vamos buscar conhecimento, vamos estudar estas obras metodicamente, obras que precisam ser analisadas em grupo, troca de ideias. Aprendemos muito com esses ensinamentos, né? Estes ensinos doutrinários que nós
quando estamos estudando em grupo, enriquece as ideias, o teor da moral espírita, não é? Além daquele clima gostoso de fraternidade que a gente cria na nossa casa espírita. Por isso nós sempre lembramos, convidamos e incentivamos a esses estudos necessários a todos nós. É isso? Então vamos deixar aí para a apreciação de vocês mais uma reflexãozinha deste que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Lembrando que é somente um momento para o nosso despertar de interesse para tantas obras, né? Além das informações históricas que muitas nós não sabíamos, estamos aprendendo agora. É isso? Então nós vamos finalizar aqui a nossa reflexão da noite, nosso estudo deste maravilhoso trabalho, né, que foi feito pela Federação Espírita Brasileira. Essas equipes que dedicam, que trabalham, que se dispõem a trazer o melhor desta maravilha de doutrina. E então vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Criador e a Jesus. Senhor, nós estamos agradecidos por mais esse conteúdo que nos foi trazido pela espiritualidade amiga, por esses trabalhadores, representantes do movimento espírita aqui entre nós, pedindo a tua bênção, a tua luz para todas as equipes que se dispuseram, que se encarregaram de fazer essa compilação tão bem organizada para o nosso entendimento. Abençoe e ilumine tanto os encarnados, também os espíritos de luz que nos ajudam. Obrigado a todos esses missionários, a nossa gratidão por tudo que nós temos aprendido e que nós ainda aprenderemos. Divino amigo, ensina-nos a aproveitar esse conteúdo para que nós possamos, da nossa parte, divulgar, propagar estes ensinamentos, essas luzes, porque sabemos, Senhor, muitos irmãos estão carentes destas lições para se sustentarem na marcha evolutiva. Obrigado, Senhor, por mais um momento da tua luz em nosso caminho. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas, muita paz, gratidão a todos. Até a próxima, com a permissão de Deus. Muito obrigado.